Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome ou emojis pra comentar aqui nos vídeos. Ou então você também pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então você pode mandar a sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, como este episódio que começa agora, sem mais enrolações aqui. Você pode mandar sua pergunta pelo link na descrição ou pelo QR Code da tela. E a nossa primeira pergunta é do Davizão e ela já chega polêmica, assim. Ele já chega falando assim, ó: aparatações não são detectadas pelo Ministério da Magia como feitiço realizado em determinado local? Fiquei com uma certa estranheza na cabeça quando li que o Dunga desaparatava na região que supostamente só deveria ter o Harry como bruxo em Ordem da Fênix. Meu amigão, essa dúvida não bugou só a sua cabeça não. Todo mundo que é atento às regras do mundo bruxo ficou com dúvidas quando leu isso lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Poxa, se o Dobby fez o feitiço de levitação lá na Rua dos Alfeneiros e o Harry recebeu a culpa, como que alguém aparatando ali não ativa o rastreador e o Harry não recebe a culpa, não é identificado como culpado? Olha, eu posso te dar duas respostas, e aí você leva pro seu coração qual você achar melhor, beleza? A primeira é um furo. É um furo que tem ali na história, ele aparatando ali realmente seria uma coisa que o Ministério iria rastrear, a culpa cairia no Harry porque ele é menor de idade e não pode fazer magia. Você pode ficar com essa resposta, ou você pode ficar com a segunda resposta, que é mais ou menos o que eu acho. Diferente do feitiço de levitação, como aconteceu com o Dobby lá no segundo ano do Harry, a aparatação é algo exclusivo de bruxos que já aprenderam a fazer aquilo. E eles só aprendem a aparatar no sexto ano. Lembram que eles têm as aulas de aparatação para ter a licença para aparatar? Então talvez, e só talvez, a aparatação ali na região onde o Harry morava não era considerada uma violação do Harry fazer magia fora da escola, porque ele não sabia fazer aquilo ainda. Então, provavelmente, tinha lá a detecção, sim, do feitiço, que ocorreu um feitiço ali, e aí quando eles veem, pô, a aparatação não foi o Harry, ele ainda nem teve aula disso, ele não sabe fazer isso. Porém, em nenhum lugar explica isso que eu tô falando de forma oficial. E se a gente parar pra pensar, bom, o Ministério tava louco pra ferrar o Harry ali, né? Tanto que eles usam um caso ali onde o Harry realmente precisou usar a magia pra salvar ele e ao primo, como algo assim, não, tô nem aí, vamos expulsar e já era. Então imagina com a aparatação ali acontecendo constantemente, porque não é só o Mundungo que aparata ali. Vários membros da Ordem da Fênix estavam fazendo guarda durante um tempo ali, né, na Rua dos Alfeneiros. Não era só o Mundungo. O Mundungo foi o que saiu, que abandonou o posto. Mas e aí, o que você acha? É um furo ou isso que eu falei faz sentido? Por ser aparatação e o Harry ainda não saber, eles não identificaram e não puniram o Harry? Eu não sei não, hein? Será que esse item vai pra lista de erros em Harry Potter ou coisas que não fazem sentido em Harry Potter, os novos quadros aqui do Caldeirão? Não sei, você já assistiu os vídeos desse quadro? Então assiste que tá muito legal. A nossa próxima pergunta é de Giovanni Serral. Caco, no filme 4, o Dumbledore fala para os 4 campeões que se quisessem desistir da prova do labirinto, bastava disparar faíscas vermelhas com a varinha. Aí o Harry usa e nada acontece. O Harry queria desistir? E se sim, por que não deu certo? Essa cena sempre me deixou confuso. Ó, vamos lá. O feitiço que o Dumbledore fala pra usar, pra disparar faíscas vermelhas da ponta da varinha, é unicamente pra localizar onde o campeão estava no labirinto. O Harry usa porque ele vê a Fleur sendo engolida ali pelo arbusto, pela sebe, e ele sinaliza preocupado ali com o que ia acontecer com ela. Ele sinaliza porque era o local que ela estava. Então ele dispara as faíscas vermelhas e corre dali porque começa a ter um vendaval ali no labirinto. O labirinto começa a se fechar justamente porque ele disparou a faísca vermelha ali, beleza? É por isso, não é que ele queria desistir. Ele só estava sinalizando porque a Fleur estava ali em perigo e ele queria que ela fosse resgatada. A próxima pergunta é de Tom Fernandes. Salve, Caco. Salve. Sei que é meio piada o que vou dizer, mas se ao renascer Tom Riddle usou do sangue de Harry e afirma a posteriori de seu renascimento que o sangue do mesmo corria em suas veias, seria Delphine meia filha do Harry também? Abre parênteses, só piorando a história, fecha parênteses, kkk. KKK. Olha, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Faz sentido o que você falou. Pior que faz sentido. É piada, mas faz sentido. Pô, se o Voldemort usou o sangue do Harry pra retornar, é o sangue do Harry que corre ali nas veias do Voldemort, né? Então,
Pô, a Delphine seria meia filha do Harry? O Harry mandou a meia filha pra Azkaban, hein, Harry? Caramba, a menina só queria um carinho, um amor de pai, poxa. Cara, sinceramente, Delphine Riddle é uma parada bizarra. A próxima pergunta é de Gato Arthur. Fala, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Hoje eu tenho duas perguntas. Ah, não, que isso? Duas? Não. Uma até vai, mas duas. A primeira é: quem foi falar com a família da Hermione sobre Hogwarts? E a segunda é: as profecias do Salão de Profecias poderiam ser as memórias de quem ouviu dentro de um orbe? Beleza, vamos lá, respondendo a primeira. Quem foi visitar a família da Hermione? Não sabemos. A gente só sabe que, no caso de Nascidos Trouxas, um representante de Hogwarts ou do Ministério da Magia vai lá e conversa com a família. Explica que aquela criança é uma nascida trouxa, que ela na realidade é uma bruxa, né? Fala sobre Hogwarts, enfim. Mas no caso da Hermione, nós não sabemos quem foi. Talvez tenha sido a Minerva McGonagall, que era vice-diretora de Hogwarts. Pode ter sido ela. Agora, a segunda pergunta sobre as profecias serem memórias de quem ouviu dentro de um orbe, elas na realidade são justamente isso, porque aqueles orbes, eles não são as profecias em si. Aquilo são só registros da profecia. Não é a memória de alguém propriamente dito como a gente vê lá na penseira, né? Mas é o registro da profecia, sim. Então é algo bem semelhante. Vamos para a próxima pergunta da Ana Vieira. Ei, Caco, feio. Ei, Caco, beleza? Beleza, e você? É de Minas Gerais. Falou ei, Caco, é de Minas Gerais. Porque mineiro não fala oi, mineiro fala ei, tá joia? Pode ter certeza, você é de Minas? Se não for, desculpa. Me surgiu uma dúvida sobre o Gringotts. Os duendes se tornaram responsáveis pelo banco ou foram eles quem o fundaram? Quem fundou o banco de Gringotts foi um duende chamado Gringotts. Ele realmente foi o fundador do banco e os duendes sempre tomaram conta ali. Mas não é só porque os duendes que fundaram e que eles tomam conta ali de tudo, que não existam bruxos que trabalhem no Gringotts. Não, o Gui, por exemplo, ele trabalhava como desfazedor de maldições pro banco de Gringotts. Então existem cargos ali pra bruxos também, mas o fundador foi um duende. A próxima pergunta é do Rafael C. Salve, Caco, beleza? Beleza, e você? Duas dúvidas. E olha lá, ó. Esse negócio de pergunta 2 em 1 vai virar moda, hein? Sacanagem. A magia pode se esgotar se o bruxo usar demais? Como se fosse uma estamina, vigor? Ela pode enfraquecer quando a pessoa fica idosa? Cara, ó, pergunta legal, mas não. A magia não funciona dessa forma no mundo de Harry Potter. Ela não acaba, ela não esgota. O que pode acontecer ela vai depender sim do desempenho do bruxo e de como o bruxo está se sentindo. Se um bruxo estiver fraco, cansado, a magia dele vai ser fraca. Ele não vai ter a capacidade de fazer uma magia com o vigor que ele faria se estivesse 100%. E sim, um bruxo idoso pode ir ficando mais lento, mais fraco. Pode sim, normal. Agora, vamos para nossa próxima pergunta, que é do Lucas Serra. Oi, Caco, tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Eu sempre tive uma dúvida na saga. Os fantasmas atravessam paredes e pessoas. E por que eles nunca alertaram sobre a entrada da Câmara Secreta para o Dumbledore, por exemplo? Cara, pergunta muito legal também. E mais uma daquelas que, será que vai pro quadro erros em Harry Potter ou não faz sentido em Harry Potter? Olha, pelo que a gente sabe, os fantasmas só podem ir onde eles já foram em vida. Então assim, se nenhum fantasma foi até a Câmara Secreta quando vivo, eles não têm como saber onde é a Câmara Secreta. Agora, eu só não sei como isso funciona. Será que eles ficam igual um NPC numa parede de game, assim, que não dá pra passar porque é bloqueado? Mas assim, a explicação que a gente tem sobre os fantasmas é essa. E também assim, vamos partir do princípio de que ninguém dá muita importância, os vivos não dão muita importância pros fantasmas, o que eles têm a dizer ou não, né? Então assim, eles vivem muito eles vivem a vida deles, é embaçado, né? Eles existem a morte deles ali muito na deles, né? Eles não ficam se metendo com as coisas dos vivos e tal, embora eles interajam sim e tenham trocas ali sim, não é uma coisa que assim, tipo, eles vão ficar reportando coisas ou alguma coisa do tipo, sabe? Pô, mas ali no caso da Câmara Secreta, realmente, pô, a Câmara Secreta foi aberta. Se um fantasma soubesse alguma coisa, ele falaria. Com certeza ele falaria. Mas o caso é esse, de não poder ir até o local. E também ninguém pergunta, né? Tipo assim, pô, a Murta. O Harry, ele deduz ali que é a Murta depois de falar com a Aragog e tal. E aí ele fala, pô, e aí, como você morreu e tal? E ela não sabia sobre a entrada da Câmara Secreta. E ela morreu ali no banheiro, entendeu? Mas ela não sabia. Ela só sabia que tinha alguém ali perto da pia e tal. E quando ela foi ver, pá, morreu. E aí, mesmo como fantasma, ela nunca foi até ali, tipo, de curiosidade. Eu iria, tá ligado? Pô, vou ver o que é isso daí que me matou, deixa eu ver. Mas aí não sei se seria possível, né? Porque ela nunca esteve
esteve lá. Aí ela passaria pela pia e, tipo assim, ia ser tudo escuro. Talvez uma escuridão total, porque ela nunca esteve. Pergunta interessante, muito legal. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Oliveira 2000. Opa, Caco, beleza? Beleza, e você? A minha dúvida, como Tonks e Lupin lidavam com as transformações mensais dele? Sempre que estava perto da lua cheia, ele ia pra bem longe pra manter ela em segurança? Abraço, tamo junto. Cara, pergunta também muito legal. O Lupin, ele, inicialmente, né, ali ele tomava a poção de matacão e tal, mas depois que ele saiu de Hogwarts, não, porque era muito cara, enfim. Então, eu acredito que ele devia fazer mais ou menos o que ele fazia quando ficava na Casa dos Gritos. Ficava trancado num cômodo ali, e é isso, sabe? E assim, a Tonks, ela não era nenhuma bobinha, né? Ela era uma Auror, ela manjava bastante de magia e tal, principalmente magia defensiva. Ele devia se trancar lá e ficar no quarto, e na transformação é isso. E ela ficava, tipo, sei lá, dormia na sala. Não sei, tô só supondo. Ou talvez ele também tomasse poção, não sei, talvez o Dumbledore poderia fornecer pra ele ali. Não sei se isso aconteceria, porque a Tonks até fala, né, que as primeiras noites ali de lua cheia são as mais difíceis. Pode ser que mesmo sendo as noites mais difíceis ali das primeiras noites, ele esteja sob efeito da poção e se transforme num lobo manso, como diz o Snape, né? Enfim, mas se ele não toma a poção, ele devia ficar em algum cômodo trancado ali, com certeza com alguns feitiços de proteção para não colocar Tonks em risco. A nossa próxima pergunta é do Vitor Timóteo. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Sabe-se que não é possível conjurar comida, mas e se alguém conjurar uma taça e depois transfigurá-la em um animal e comer esse animal? Não é a mesma coisa? Ou esse animal não é comestível? Pergunta muito legal. Quem já assistiu ao vídeo sobre as coisas impossíveis de se fazer até com magia, talvez se lembre disso. Mas não é possível. Não é possível comer. Por exemplo, se eu pegar esta caneca e transformá-la em um animal, esse animal não é um animal de verdade. Ele é uma caneca transfigurada em um animal e ele não vai ter um valor nutritivo. Ele não vai servir para comer. Porque ele não é um ser vivo de verdade. Ele é uma imitação, entendeu? É uma caneca transfigurada num pássaro. Não é um pássaro de verdade. É a mesma coisa, pô, quando o Draco conjura aquela cobra lá em Câmara Secreta, aquela cobra, ela era comestível? Não, porque ela não era um ser vivo de verdade. Ela era uma imitação de um ser vivo de verdade. Muito bem feita, 100% realista, mas não tinha valores nutritivos, não tinha nem sabor, talvez. Beleza? Vamos pra nossa próxima e última pergunta, olha só. Última pergunta é do Wesley Gabriel. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Gostaria de saber, se o Dumbledore morreu, por que não virou fantasma e continuou ajudando o Harry? Cara, o Dumbledore nunca viraria um fantasma. O Dumbledore era muito bem resolvido em relação à morte, à própria morte, né? Somente vira fantasmas aqueles que têm medo do além-vida ou assuntos inacabados. O Dumbledore prepara tudo, ele prepara todo o cenário ali, pós-morte dele, que ele mesmo combinou a morte com o Snape, para orientar o Harry. Ele deixou o Snape ali para orientar o Harry e o seu próprio retrato, que ficou muito tempo sendo treinado pelo próprio Dumbledore, para orientar algumas coisas ali para o Snape. Então ele não precisava virar um fantasma e ele nem voltaria como um fantasma, porque voltar como um fantasma é para bruxos que não têm assuntos resolvidos, que têm medo da morte, entende? E não é uma coisa legal voltar como fantasma, ficar como um fantasma. Definitivamente não é legal. Eles sofrem muito com isso, porque eles são praticamente assombrações, entendeu? Porque eles escolheram uma imitação rasa e fraca da vida. Eles não têm nenhum prazer, eles têm a sensação de sede, mas não podem tomar água. Eles têm a sensação, eu não diria nem fome, mas a vontade de comer. Eles têm vontade de comer e aí eles não conseguem, tanto que eles têm que deixar as comidas apodrecerem e ficarem muito, muito podres para que eles possam sentir algo parecido com o sabor, entende? Então olha que existência medíocre, sabe? Que existência miserável que é ser um fantasma. Não é uma coisa legal. Embora eles existam ali, não é uma coisa legal ser um fantasma. Desculpa aos fantasmas, não quero ofendê-los, mas é verdade. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Papo Furado. Se você gostou, deixa seu like que me ajuda muito, deixa o seu comentário e não esquece de mandar sua pergunta lá através do QR Code ou do link da descrição. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.